Olá, amados e amadas de Deus. O Padre Neto me pediu e eu, com muita satisfação, vou falar um pouquinho com você sobre o sacramento da ordem. Primeiramente, os sacramentos, todos eles são sinais vivos e eficazes da graça de Deus. Eles são gestos divinos, são gestos de Deus em favor da humanidade. Existem dois sacramentos que estão sempre a serviço dos outros. É o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz: dois sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outros. Se contribuem também para a salvação pessoal é através do serviço aos outros. E depois continua, o Catecismo diz assim: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Então, o sacramento da ordem está a serviço da santificação dos outros, mas também nos beneficia aqueles que são sacerdotes. Nós sabemos que o sacramento da ordem, ele tem os seus 3 graus. O primeiro grau, que é o grau do diaconato, o grau do serviço, uma configuração a Cristo servidor. O segundo grau é o grau do sacerdócio ou do presbiterato, a configuração a Cristo Jesus sacerdote. E o terceiro grau é o grau do episcopado, que está a serviço de todos os graus, está a serviço do sacerdócio comum de todos os fiéis cristãos. Ninguém deixa de ser diácono, nem o sacerdote deixa de ser diácono, não tira a veste do avental, e nem o bispo deixa de ser diácono e nem deixa de ser sacerdote. Pois bem, nós sabemos que todo o povo de Deus é constituído um povo sacerdotal. O Evangelho segundo Lucas diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, todo o povo de Deus batizado faz parte do sacerdócio comum de nosso Senhor Jesus Cristo. E é comum não no sentido de ser inferior, é comum no sentido de ser comum a todos. Dentro desse povo sacerdotal, Deus constitui alguns, de acordo com seu desígnio divino, para serem ordenados, seja diáconos, sacerdotes ou sacerdotes, para serem ordenados, para estar a serviço daqueles que constituem o povo de Deus. Então, é uma atitude de serviço. Pois bem, mas em que mesmo consiste esse sacerdócio? Primeiramente, Jesus Cristo é o único e eterno sacerdote. O sacerdócio ministerial, ele encontra o seu ápice e a sua razão de ser na configuração a Cristo Jesus, o bom pastor. Tem um documento da igreja chamado Pastores Dabo Vobis, que diz: os presbíteros são configurados a Cristo sacerdote como ministros da cabeça para a construção e edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Daí a espiritualidade sacerdotal, ela encontra a sua fonte, a sua base, o seu alimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o sacerdote deve ser um homem apaixonado por Cristo, configurado a Cristo Jesus. Ele não é ordenado para fazer algo simplesmente, porque o sacerdócio ministerial não é algo apenas funcional, mas é algo ontológico, é algo que constitui o ser. Daí um padre, um diácono que é ordenado, nunca deixa de ser diácono, deixa de ser padre.
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, configurado a Cristo Jesus, sacerdote. A carta de São Paulo a Timóteo diz: nós fomos chamados e enviados como discípulos do Mestre e pastores do rebanho. Aí essa primeira dimensão da configuração a Cristo Jesus, razão de ser do nosso ministério. E depois o sacerdócio ministerial, ele se realiza dentro de uma igreja, num corpo eclesial, na comunhão com o bispo, na comunhão com os colegas com o qual formam um presbitério, uma família sacerdotal. E aqui, na sua relação com o povo de Deus, com os fiéis cristãos, leigos e leigas, esta comunhão. O meu sacerdócio só tem sentido se for para estar a serviço do povo de Deus, colocar toda a minha vida a serviço dos outros. É interessante que não se pode imaginar o sacerdote sem uma comunhão com o bispo ou com seu superior na ordem religiosa, e nem comunhão com seus colegas, e sem uma missão a realizar junto às comunidades, junto ao povo de Deus. Não existe um sacerdote avulso sem fazer nada. Não, ele tem uma relação com Cristo e com a igreja. Daí a segunda dimensão da nossa espiritualidade, esta comunhão com a igreja, nossa família. E depois a presença de Nossa Senhora, a presença de Maria Santíssima na vida do sacerdote. O sacerdote que tem uma devoção a Nossa Senhora, com certeza, ele tem mais força para ser fiel àquele que é o nosso Mestre e Senhor. Daí, amados irmãos e irmãs, nesses dias em que nós vivenciamos essa situação de isolamento social, exatamente por isso nós não podemos celebrar a Eucaristia com muitas pessoas, com nossas queridas assembleias. O sacerdote está celebrando o santo sacrifício de Cristo, porque cada missa é o santo sacrifício de Cristo. É Cristo quem se oferece ao Pai pela salvação da humanidade. Aí o sacerdote está rezando na igreja por ele e por toda a sua comunidade. E todos nós somos beneficiados com esta graça, que é o sacramento da Eucaristia, que só quem pode celebrar é o sacerdote para isso ordenado. Daí reze pelos seus sacerdotes. Esteja em comunhão com ele nesses dias, na hora da celebração da Santa Missa. Você também está comungando espiritualmente, você também está beneficiando desse gesto de Cristo que se realiza pelas mãos do sacerdote humano, também pecador, mas ordenado para isso. Tem as mãos ungidas para isso, para santificar e para abençoar. Peçamos ao Senhor de bondade que nos abençoe, nos guarde, para que tudo isso passe logo e nós voltemos a nos encontrar em nossas assembleias, em nossas igrejas, em comunhão com os nossos sacerdotes. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém. Quais são os graus do sacramento da ordem? O sacramento da ordem tem 3 níveis. O bispo tem a plenitude da autoridade sacerdotal. Através da imposição das mãos, ele é ligado em linhagem direta com os apóstolos. Isso significa que um bispo foi ordenado por um outro bispo e que o bispo foi ordenado por um outro bispo. E ele foi ordenado. O bispo foi nomeado por seu ofício e ordenado por um apóstolo. Essa linhagem é o que é chamado de sucessão apostólica. A tarefa do bispo é orientar uma parte dos fiéis, ensiná-los e santificá-los. Tal parte da igreja é chamada de diocese ou bispado. E porque normalmente o bispo não pode fazer todo o trabalho sozinho, ele tem ajudantes. Destes, os chefes são os sacerdotes.
eles constituem o segundo nível do sacramento da ordem. Os sacerdotes são ordenados por um bispo e são encarregados de uma tarefa específica. A tarefa principal de qualquer sacerdote é administrar os sacramentos. Quando um sacerdote recebe a tarefa de liderar uma das muitas unidades menores de uma diocese, chamada de paróquia, ele é chamado de pastor. Quando um sacerdote é enviado para apoiar a um pastor, ele é chamado de vigário ou pastor assistente. Além de bispos e padres, há ainda um terceiro nível de ordens sagradas, o diaconato. Normalmente o diácono é ordenado e comissionado para ajudar o padre na paróquia. Ele pode batizar e presidir casamentos ou, entre outras tarefas pastorais, realizar funerais. Assim, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Mas e o Papa? Bem, ser Papa não significa realmente um nível mais elevado de ordens sagradas. Se tornar Papa é o resultado de uma eleição. Em termos do sacramento da ordem, o Papa ainda é apenas um bispo. No entanto, ele é o bispo de Roma. Como bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro, que levou a comunidade cristã a Roma no primeiro século. E como sucessor de Pedro, o Papa tem uma autoridade especial que ele exerce para o bem de toda a Igreja. Nos 3 níveis de ordens sagradas, podemos ver a natureza hierárquica da Igreja. Mas essa hierarquia é mais sobre o serviço do que sobre o governo.